Bom, o Tchau. Antônio vai mostrar para a gente, enquanto alguém faz alguma pergunta, se tiver alguma pergunta. Sim, eu tenho. Levanta a mão ou pode só abrir e falar? Pode falar. Tá. Eu tenho, tipo, eu sou mediadora ali no MON, né? Uhum. E eu até fiz um joguinho, o pessoal falando para mim falar sobre sobre o vocabulário, né, que a gente usa no nosso dia a dia. E aí eu fiz, a gente faz lá no MON, a gente faz essa brincadeira para ser um quebra-gelo. Mas a minha pergunta é referente à questão do branco, né, que você comentou em outra capacitação, só que você não decorreu muito sobre o assunto. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre, Ótimo. porque eu sempre estou na exposição e eu quero usar tudo que tem lá com algo que dê assim, um gatilho bom nas pessoas, por exemplo, quando elas estão assim mais no centro de Curitiba, e aí elas veem aquelas coisas, aquelas casas mais antigas, e aí elas veem aquele entalhamento e lembram, isso talvez tenha origem africana. Ou também você falou da questão do fim do ano, a gente usar branco, né? Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, ótimo, obrigado pela pergunta. Realmente, se vocês repararem, algumas das peças africanas, elas utilizam a cor branca, seja na máscara, ou às vezes as pessoas mesmo utilizam pó branco, né, que é em algumas regiões da África Central, chamada Pemba, ou Pemba. Essa cor... olha, que ótimo, Antônio, nossa, obrigado, Antônio. Melhor impossível, hein? Não estava nem combinado. Se vocês repararem aí na imagem do Antônio, não sei se eu consigo ampliar, ele mostrou aí uma máscara com uma cor branca, né? Com pintada de cor branca. Os sacerdotes de algumas regiões da África utilizam a cor branca também com esse mesmo objetivo. Qual que é a ideia que está por trás? Existem tradições africanas, isso acontece com os yorubanos também, mas também aparece com os povos como o Punu, ou como esse povo que está aí, que é o Igbo, né? Igbo, eles usam essa cor branca, essa tonalidade branca para decorar alguns materiais, algumas peças, como máscaras, para fazer uma associação com o mundo ancestral. Então, para esses povos, existem dois mundos paralelos, né? O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas esses mundos, eles não estão separados completamente. São mundos que se conversam, que se interagem. Como aquele exemplo que eu dei, né? Nós estamos aqui, mas nós nos interagimos com os nossos ancestrais. Nós temos uma ligação que é chamada ligação umbilical, né? Umbigo, né? Nós somos ligados pelo umbigo com as nossas mães e nossos pais com as mães deles, né? Os nossos avós com as mães dele, assim por diante. Então, é uma ligação umbilical que nós temos com os nossos ancestrais. E essa ligação, para muitos desses povos, é caracterizada por imagens, com formas ou com cores, né? A cor branca é utilizada muito para associação com a ideia da ancestralidade. Então, você tem lá, por exemplo, na cultura urbana, a figura mais velha, né, um dos orixás mais velhos é o Oxalá, né, ou o Batalá. São figuras antigas, né, geralmente são associadas a idosos, né, por isso que dentro do contexto do candomblé, às vezes, a pessoa que ali incorpora aquela divindade, ela faz a gestualidade típica daquela divindade, muitas pessoas acabam interpretando errado, né, não percebem que ali tem uma gestualidade de alguém que é idoso, que está andando com um cajado, né, ou com uma bengala, e ele faz uma gestualidade típica daquela figura antiga. E o Oxalá, para quem não conhece, ele usa uma roupa totalmente branca, né, representado como branco, e às vezes até com pele branca, em algumas representações mais das Américas, né, então tem uma associação mais ligada a figurações, né, tal como o ser humano é. Ali tem uma exemplar ali também da Soe, que a gente estava comentando agora, né, bem interessante aí a figura também uma máscara lá da Soe, né, que a gente tinha comentado aqui logo antes, né, uma máscara feita por mulheres, para mulheres, dá para perceber melhor aí na imagem essa gordurinha na lateral que eu falei, que
não dava para ver na imagem que eu tinha mostrado, mas agora com esse super, super Antônio, já dá para enxergar e tridimensional. Isso é maravilhoso. Eu devia ter pensado nisso antes, Antônio. Essa ideia foi maravilhosa. Eu estou aqui dentro, o pessoal está ali, dos monitores estão prestando atenção na sua fala. Ah, maravilhoso. Interessante. Aqui, parte dos elementos de bronze, né? Isso. E pode ir mostrando que com o tempo a gente fala um pouquinho também. Então, só para encerrar essa questão que comentaram aí sobre desculpa, até esqueci o seu nome, que você comentou sobre o branco. É Leide. Ah, você também. Ah, obrigado. Leide, é o seguinte, o branco, então, você teria essa tendência, essa ligação com a ancestralidade. Então, se você veste de branco, significa que você respeita os seus ancestrais, né? Porque essa tonalidade branca tem a ver com os seus ancestrais. Então, você tem o mundo negro dos vivos e o mundo branco, do mundo dos ancestrais. Quando você se veste de branco, pode ser numa data específica ou não, você também faz uma associação com a ancestralidade. Aqui no Brasil, a gente teve um pouco essa herança iorubana, né? Quando a gente se veste de branco e vai para a praia, por exemplo, no Ano Novo, ou no dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá, né? Você vai para a praia, vai para né, dar aqueles 7 pulinhos, às vezes as pessoas nem sabem, mas estão também fazendo uma associação com a cultura afro-brasileira, né? A cultura africana. Então, você tem lá, por exemplo, você veste de branco, a Iemanjá tem 2 cores preferidas, né? Eu comentei do Exu, que tem a cor vermelha e preta, são 2 preferidas. A Iemanjá tem as 2 cores também, que é a branca, que é o branco da espuma do mar, e o azul da cor do mar. Então, você tem ali uma imagem que é associada ao seu domínio, né? O domínio da Iemanjá é o domínio do mar, das águas, né? Então, no caso na África, o domínio dela é o domínio de um rio, né? Enfim, e aí você tem essa cor branca que está associada também a ela. Então, quando você for para a praia no novo, vai de branco, né? Porque você vai trazer coisas positivas, coisas boas para o seu novo ano, que é isso que você está pedindo. Você pede para os seus ancestrais essa força vital que os ancestrais têm mais do que nós. Nós também temos, mas precisamos mais, sempre precisamos mais. E essa força vital também é vista como chamada de axé, né? É vista como uma coisa positiva que a gente consegue fazer a partir de usos, às vezes até de roupas, né? O tipo de roupa, a cor que você usa na sua roupa também reflete um pouco suas crenças, né? Seus interesses que você tem as heranças que você tem aí com sua ancestralidade, tá? O Antônio está mostrando algumas partes, né, da exposição A África, Expressões Artísticas de um Continente, que está lá em Cascavel, no Paraná, tá? Tem ali... Antônio, mostra um pouco olha só que interessante. Essa é uma máscara, né? Ela é pequenininha, mas é uma máscara. E ela é de um povo chamado Ejagan, lá da Nigéria. Reparem que ela tem 2 cores, né? A cor branca e a cor preta, né? Essa máscara aí é uma máscara que tem um uso também que comenta sobre equilíbrio, né? Você vê que tem um equilíbrio entre os 2 mundos, né? Você tem a ideia de um mundo branco e de um mundo negro, né? Você tem esse equilíbrio. A noção de equilíbrio está sempre ligada à arte africana. Olha aí, por exemplo, você tem o IBG, que seriam os gêmeos, né? Os gêmeos, eles são muito fortes na Nigéria, por exemplo, entre os urbanos, né? Que há um nascimento muito grande de gêmeos, uma taxa de natalidade de gêmeos alta, e eles consideram gêmeos algo muito importante, né? Olha aí, mais figuras duplas, né? Também da Nigéria, e urbanos, né? As figuras duplas aparecem também com essa ideia de equilíbrio. Os gêmeos, eles estão equilibrados ali. Quando eles nascem, eles acreditam que os gêmeos eles têm a mesma alma, né? Por qual que é a ideia que está por trás disso? Quando um gêmeo está muito distante um do outro, às vezes eles até sentem a mesma coisa que o gêmeo, mesmo distante, sente, né? Então, eles conseguem sentir uma coisa que o outro gêmeo sente. Então, uma das explicações para isso, algumas pessoas já devem ter tido esse tipo de experiência aí com os gêmeos, uma das explicações é que eles têm a mesma alma, por isso que eles sentem a mesma coisa. Agora, quando um gêmeo morre, cria um desequilíbrio, né? E é preciso reequilibrar esse mundo. Para reequilibrar, os urbanos, eles criam essa estatueta de gêmeo, chamada IBG. IBG significa de 2 nascimentos,
né? Ou pode ser mais também, ou gêmeos, pode ser trio, ou quadro. O mais importante é a ideia de equilíbrio, né? Quando o gêmeo morre, a fim de que aquele gêmeo que morreu não volte do mundo dos mortos, né? Esse mundo paralelo que eu falei, do mundo dos vivos e dos mortos. Para evitar que ele volte do mundo dos mortos e leve o seu irmão que estava vivo aqui no mundo dos vivos, eles fazem uma estatueta dessa, uma estatueta de gêmeos, que é aquela que a gente mostrou agora, né? A mãe cuida, dá banho naquela estatueta, como se ela fosse aquele, como se ela dissesse assim, olha, filho, não precisa vir aqui do mundo dos mortos, vir buscar o seu irmãozinho, não. Essas irmãzinhas, seu irmãozinho, elas estão aqui, eu vou cuidar dessa estatueta como se fosse você, aí ela traz de volta aquele equilíbrio foi perdido naquele momento da morte. Tá? E esses gêmeos, quando eles estão vivos, eles têm um tratamento especial? Tem um tratamento muito especial. Eu já vi histórias de gêmeos que vão para a feira juntos e as pessoas não querem cobrar, porque o gêmeo é uma figura muito importante, né? Eles acreditam que eles são dotados de poderes especiais, e então são muito bem tratados. Pelo menos no mundo tradicional era muito assim, né? As pessoas que eram... Isso na Nigéria, tá? E também entre os iorubanos. Há outros povos que, ao contrário, que acreditam que os gêmeos são maldição, são uma maldição, tá? Então, existem essas duas coisas. Felizmente, nós não vamos tratar dessa parte, não. Mas aqui tem um olifante também. Isso que a gente mostrou na imagem, olha aí, ó, que lindo. Que saudade de Cascavel. Quero voltar aí com mais calma. Olha aí, tem que voltar sem show rural. O show rural, fiquei com raiva do show rural, que me tirou não consegui vaga em hotéis, porque a cidade fica lotada, todo mundo para o show rural e não deixa os pobres, coitados da arte africana também aproveitar o hotel. Mas não tem problema que agora já tenho amigos aí. Isso, agora a gente vai, com certeza, mesmo se for para a época do show rural, vai dar para né, aproveitar bastante. Com certeza. Olha aí, ó, uma relicário Bacota, né, lá do Gabão. Então, nossa, temos uma variedade bem grande nessa exposição. Aí são mais de 200, né, Antônio? Mais de 200 peças. 182. 182, então tá. 182 peças que descrevem ali um pouquinho da cultura africana. Tá aí umas miniaturas que eu sempre gosto, coloco numa altura bem pequena para que as crianças possam também aproveitar a exposição, porque eu sou da tradição de que criança é lugar de criança também na escola, mas também nos museus, tá? Então, crianças que vão pequenas aos museus também é um local de aprendizado. Por isso que eu gosto muito dos educativos, são, de fato, os motores dos museus, né? São aqueles que fazem intermediação com o público e fazem trabalhos educativos também com as crianças, com os jovens. Isso é bastante importante, porque é a partir dali que a gente vai mostrar essa nova África aí, que é uma África para a gente nova, mas é uma África já antiga, mas para a gente uma África nova, que é uma África da beleza, da riqueza cultural, da riqueza material. E são coisas que a gente não fala muito, mas que a partir desses trabalhos educativos a gente consegue aí mostrar esse outro lado, né? Então, bastante interessante. Muito bom. Excelente. E aqui nós vamos finalizando aqui esse passeio. A exposição é muito próxima da exposição que está no MON, em Curitiba, né? Isso. É o mesmo designer, mesma tipografia, com outras peças, né? Dessa coleção fantástica. Exato. Quem assina a expografia são os Canale Design, Canale Arquitetos, né? Da Canale Arquitetura, que é o Fernando Canale, Fernando Canale e a Natália Canale, que são dois pai e filhos, né? Que são maravilhosos. Eles fizeram a expografia aí, bastante linda. Tem pessoas ali tendo a... Quem são os colecionadores? Alguém perguntou alguma coisa? Eu perguntei quem são os colecionadores. Sim, são o Jorge e Ivani Yunis, inicialmente, né? E essas peças todas que estão aí, tanto no Museu Oscar Niemeyer, quanto no Museu
lá no Teatro Serfim Filho, de Cascavel, são obras que pertenceram, né, à coleção Vani e Jorge Yunes e foi doada para o Museu Oscar Niemeyer, né? Sim, As peças da, desculpa, já deixa eu falar, as peças de Olímpia, que é essa exposição de Olímpia, que é a Outra África, Trabalho e Religiosidade, que nós mostramos algumas imagens, são peças da própria coleção Yunes, tá? Que ainda pertencem à coleção Yunes, ainda fazem parte aí da coleção. Desculpa, Cida, pode falar. Quem são é no sentido de quantas vezes eles foram à África, qual sim. a profissão deles, né? O Dr. Jorge Yunes, ele faleceu em 2017, com cerca de 80 e poucos anos, né, 84 anos, se eu não me engano, e ele é advogado de formação, né, se formou lá aqui na Faculdade de São Francisco, aqui da USP, né, e ele foi um empresário ao longo da vida dele, e ele também foi um colecionador, né, e também ele era dono de uma companhia chamada Companhia Editora Nacional, que é a mesma companhia que foi do Monteiro Lobato. Isso é bem interessante, que a gente tem lá toda a coleção do Monteiro Lobato, livros dele mesmo e tudo. E esse Jorge Yunes, ele era casado, né, com a dona Ivani Yunes, e a dona Ivani, por exemplo, ela também viajou o mundo inteiro coletando, ela não era de coletar as obras, mas ela fez uma coleção imensa de livros de arte. Então, é uma figura bastante importante também, a dona Ivani Yunes, para essa coleção, né? Porque enquanto ele coletava as peças, né? E ela coletava os objetos, os livros, né? Então, eles compuseram ali uma dupla muito interessante, que a coleção hoje tem cerca de mais de 60 mil livros, né? Hoje, não só de artes, mas de uma variedade bastante grande de tópicos, né? Então, você tem uma coleção de livros também bem grande dessa coleção Ivani e Jorge Yunes, tá? Que é o local onde eu trabalho. Então, é isso. Pois não? Outra questão também que é bastante comentada, que são as reações das pessoas quando vão lá, né? E a gente tem que fazer esse contorno, né? De tentar tirar esse foco delas sobre o seio, sobre a sensualidade, principalmente as crianças e os adolescentes. Fala um pouquinho para a gente, assim, nas suas palavras, o que você aconselharia nós do educativo a abordar, o que focar na hora de falar? A primeira coisa é, todo mundo tem isso aqui, certo? Sim. ou não. Está em falta? Sentindo falta? Não. Então, é interessante, porque nós temos essa tradição africana dentro de nós, como a gente já viu, aqui algumas desses pequenos exemplos que a gente deu, mas temos uma tradição também europeia. Mas uma tradição europeia de um momento muito específico, que é o momento da Europa medieval. Se vocês lembrarem, quando os portugueses vieram para cá, eles vieram no período do século XVI. Aliás, ainda é século XV, 1500 ainda é século XV. Bem no comecinho ali do período moderno, né? E eram pessoas que, os primeiros portugueses que vieram para cá, eram pessoas analfabetas, né? Então, tudo que eles conheciam do mundo, era do mundo letrado, digamos assim, sempre tinha um intermediário, no caso um padre ou alguém que podia ler para eles e interpretar aquela cultura mais antiga, né? E muitos eram pessoas muito simples. Então, a cultura como era feita no Brasil, na época, pelos jesuítas, e a transmissão cultural era feita para justificar toda aquela estrutura social que existia. Então, como exemplos que eu dei, né, algumas coisas que eram pejorativas vinham para os africanos porque era uma forma de justificar o fato de ter escravidão, né? Agora, por outro lado, tem uma outra questão mais antiga, mas que é de fato medieval mesmo, que ocorreu na Europa, que é a ideia de que o corpo é uma coisa do pecado, né? Durante a Idade Média, vou fazer um resumo bem rápido aqui para a gente não ultrapassar muito tempo, os grandes chefes políticos e religiosos eram os papas, né? E os papas, os cardeais, os bispos, eles determinavam e dominavam a cultura local europeia a fim de que fizesse com que as pessoas tivessem um medo do mundo físico, do mundo dos prazeres, do mundo do dia a dia, do mundo e da própria vida, né? Por quê? Porque essa vida ela é negativa em relação à vida que eles querem chamar atenção. Então, o que existia na Idade Média? Uma oposição entre o que é o mundo material e o mundo espiritual. Os padres, os papas da igreja, eles queriam que as pessoas se interessassem só pelo mundo espiritual e esquecessem completamente o mundo material,
né? O mundo da vida, o mundo dos prazeres, da carne e dos corpos. Por quê? Como Deus seria superior, perfeito, está muito, totalmente, absolutamente além dos seres humanos e do mundo da vida e das coisas, ele seria inteiramente puro, nessa visão medieval da Europa. Então, como ele é inteiramente puro, nós somos inteiramente impuros. Para chegar até Deus, a gente tem que, na verdade, nos dissolver mesmo, do ponto de vista da noção da matéria. Não pode ter matéria para poder ter a pureza, porque se a matéria é algo impuro, tudo que reflete a matéria, traz o mundo material, seriam coisas negativas. Por isso que a arte africana, às vezes, era vista como um culto a ídolos, porque às vezes eles usavam peças materiais orgânicas, né? Folhas, pedras, terra. Muitas dessas peças têm até, às vezes, fezes de animais incrustadas, libações que eles colocam não só água, mas outros tipos de sangue, por exemplo, e outros tipos de elementos que são orgânicos, e por os europeus medievais, eram todos vistos como uma coisa negativa. Ora, como você vai usar sangue numa obra, né, numa peça? Isso, na verdade, é um culto a demônios, né? Quem poderia usar sangue, né? Agora, era óbvio que era um preconceito em relação àquela cultura africana que estava ali, ou outras culturas que utilizavam, as culturas antigas da Europa, por exemplo, utilizavam as matérias para fazer as suas magias e tecnologias, né? A matéria era algo positivo, era algo visto como positivo. Então, tem, por exemplo, a cultura indígena, quando o indígena está com terra na perna, não é sujeira. A terra é a beleza, a terra, o urucum é colocado no rosto, né? Para mostrar essa simbiose dos seres humanos com a natureza, essa ligação, que é uma ligação que você precisa ter com a natureza para você não perder esse equilíbrio. Na medida que, por que a ecologia é importante, né? Porque tudo está ligado. Se você tira uma coisa dessa ligação, tudo começa a se desmanchar. Então, você precisa preservar o ambiente, e a ligação dos seres humanos com a natureza tem a ver com isso, preservação dessas ligações que a gente tem com os seres humanos com os outros seres humanos, com os seres humanos com os animais, os seres humanos com as plantas, com a floresta, com as águas e com a natureza em geral. Então, os povos, alguns povos no mundo todo, inclusive os povos antigos europeus, você tinha várias tradições europeias no período greco-romano, e que eles faziam uso de matéria, ou mostravam uma estatueta completamente nua, não tinha pecado. É um corpo humano. Você, por baixo dessa roupa, você é igualzinho a qualquer uma dessas estátuas, né? As formas estão lá. Essas formas são formas positivas, são formas que demonstram a presença de riqueza, de beleza, e são formas a serem vistas, né? Assim pensavam os gregos, assim pensavam os romanos, assim pensam, né, todos os povos africanos também, porque para eles não tiveram essa Idade Média, né? A Idade Média foi aquele momento de controle. Olha, o mundo da matéria é para esconder, sexo é uma coisa do pecado, não é para, né? Se for feito, faz escondido, né? Isso foi uma tradição que foi colocada ao longo dos anos, e até hoje, para nós brasileiros, a gente também teve essa influência desses portugueses mais simples, que achavam que o sexo era pecado, né? Achava que o corpo humano é pecado, né? Por isso que a gente tem essa herança também de dar risada, né? Que é uma forma de aliviar uma tensão que tem ali, né? Porque você nunca viu, ou, na verdade você já viu, mas viu escondido, e aí agora você está vendo com o público, aí você faz uma risadinha para dar uma aliviada naquela tensão que teve. Então, é normal, as pessoas vão rir, não precisa, como se diz, reprimir a risada, as crianças vão rir também, mas tem meios de fazer com que as pessoas percebam as formas e a naturalidade dessas formas, né? Vai rir, mas olha agora de novo, agora que você já riu, agora vamos olhar com calma. Vocês podem reparar que são coisas que nós próprios temos, né? Nosso corpo é esse, e nosso corpo tem formas. Então, os museus, eles estão lá para mostrar as formas também. Então, as formas nuas existem, né? Estão no mundo. Então, os museus vão mostrar formas nuas. O museu não precisa ter uma visão antiquada de dizer que, não, a forma do corpo humano é a forma do pecado, então se eu for ver, eu vou ver só escondido. Não, a forma humana, a forma dos corpos, né,
nus, são formas que estão aí no mundo, fazem parte do mundo, então também tem a ver com beleza, tem a ver com feiura, tem a ver com aspectos da realidade humana. Então, por isso que elas estão lá para serem vistas, né? No caso da africana em especial, aquela noção que eu comentei sobre axé, né? O órgão genital é um órgão que transmite axé, porque são os órgãos genitais que são órgãos que desenvolvem a multiplicidade dos seres humanos, né? São órgãos também produtores, né? Então, é bem importante trazer isso, porque é claro que no caso de crianças tem uma técnica específica para comentar sobre esses temas, né? É um pouco complexo trazer isso aqui, mas pensem, por exemplo, nas visões que se tem dos anjinhos da igreja. Você foi, muitas igrejas estão lá, o anjinho nu, né? Ali não tem pecado, né? Porque a ideia do anjo é da ideia da pureza. Então, vocês podem também tratar com crianças sobre essa questão do corpo humano, falando um pouquinho da figura do anjo que tem nas igrejas católicas, por exemplo, né? Ou imagens antigas podem também ser utilizadas, imagens com anjos, pode mostrar até nos próprios celular, né? Olha só, tá vendo o anjinho aqui? Tá dentro da igreja, não tem pecado nenhum, né? Tá totalmente nu ali, né? Então, tem essas aproximações que a gente consegue fazer. Obviamente, a gente tem que sempre adaptar a linguagem, né? Falando com crianças, você tem uma linguagem específica, né? Falando com adultos, você já tem uma outra linguagem, você vai fazer um aprofundamento maior, e assim por diante. Então, você tem essas possibilidades todas que esse mundo que acabou sendo tratado como uma coisa muito pejorativa, né? Também nesse ponto, né? Ah, não, os africanos estão todos nus, né? Ah, eles vivem nus porque são todos despodorados, né? São sem vergonhas, ou alguma coisa assim. E, na verdade, não. Na verdade, você tem aí a ideia da natureza, né? Muitos povos africanos tinham muitas roupas, a gente viu ali, mostrou ali, não só nos mascarados, né? Mas tem reis ali com roupas, e tem figuras simples, que são, né, de culturas que se vestem com muitas roupas, outras não, tem outras culturas que usam muito menos roupas, usam mais adereços, né? Alguns são nus mesmo, ficam nus, né? Isso muda de povo para povo, né? Assim como os indígenas, né? Tem povos indígenas brasileiros mesmo, ou das Américas, né, que tem uma tradição de usar muitos adereços, alguns usam alguns tipos de vestimenta também, feitos com diversos tipos de materiais. Outros não, outros andam nus, e não há nenhum pecado nisso, é uma tradição cultural, principalmente em regiões muito, muito quentes, né, você andar nu é uma coisa muito boa, porque, né, por exemplo, eu já morei na Bahia uma época, isso foi há muito tempo atrás, e eu estranhei, a primeira vez que eu fui para Bahia, em Salvador, né? Salvador, eu fui no centro de Salvador, aquele calor de quase 40 graus, e eu vi o pessoal engravatado, com aqueles paletós pesados. Eu falei, e suando, igual os dois. Né? Eu falei, gente, isso aí não é a Bahia. Isso aí não é Bahia. Bahia é uma coisa mais aberta, mais à vontade, né? Ô, Cida, você tá aí, você que tá aí na Bahia, eu não sei se Cida é baiana também ou não. É baiana? Então, Sou baiana de Leão. então a Bahia, a Cida sabe, aí pode dizer melhor que eu, que essa tradição afro-baiana aí do nu acontece mais, né? As praias nudismo e tudo mais. Exatamente. Não só a Bahia, né? Mas eu acho que os turistas, eles ficam mais pelados publicamente do que a gente. Sim. Eles não têm noção das regras da cidade, então eles caminham pelados. Eu estranhei também, quando eu cheguei aqui, eu moro em Porto Seguro, né? Agora eu estou em Arraial da Ajuda. E aí, às vezes, delícia, ou inveja. Eu olhava da minha cozinha, eu via alguém andando de biquíni na rua, eu falava assim, por que esse povo tá pelado na rua? Ah, a praia é ali embaixo, porque eu morava em São Paulo, né? Mas os turistas ficam mais pelados nos espaços públicos do que a gente, né, que mora aqui mesmo. Eu percebi isso, né? Durante o período que eu morei aí, eu percebi isso. Eu não fui um dos turistas, mas nesse sentido, mas eu vi que realmente os turistas que gostam mais. Agora, é claro, tem a ver com essa cultura também. O mercado aqui é pura sensualidade. Né? Eu sei, eu lembro. Muito bom. Bom, não sei se respondi as questões, mas a gente realmente está com um horário bastante avançado, não queria passar muito, então gostaria muito de agradecer a todos a presença, a paciência aí, desculpem pela ter que falar rápido, porque são muitas coisas,
mas a gente pode, mais para frente, aí, conversar. Por favor, entre em contato. Tendo dúvidas, por favor, podem perguntar de outras questões que eventualmente surgiram aí, ou outras mais para adiante. Estou sempre à disposição de vocês, e bom final de semana aí para vocês, onde estiverem aí, seja na Bahia, aproveitem a praia, viu, Cida? Vai para a praia. Já estou me preparando para ir para a praia. Que bom. Muito bom. Muito obrigada, Renato. Maravilhosa a palestra. Eu queria uma camiseta aí de África. Estou vendo a camiseta. Lembrando as nossas vestimentas do Museu Afro-Brasil. É verdade. Eu trabalhei com a Cida aí por muitos anos lá no Museu Afro-Brasil, e a gente tinha as nossas... É verdade, nós educativo, né? Tínhamos os nossos uniformes. Muito legal. A exposição do Caribé, lembra das lembro. Camiseta verdinha com uma estampa as imagens dos orixás, né? Isso, saudade verdade. Demais. E a sua monitoria do Museu Afro-Brasil está uma coisa espetacular, né? Imagina. A sua também, né? Você foi a nossa instrutora aqui na imprensa negra, e vários outros tópicos, né? Hoje mesmo você ampliou bastante seus tópicos de pesquisa, agora como professora universitária também, trazendo seus alunos para cá, e vai ser muito bom. A gente vai fazer aí, quem for de universidades e também para os educadores dos museus, a gente vai fazer mais encontros aí com universidades aí do Brasil todo, também falando um pouquinho a respeito da cultura afro-brasileira e também da arte africana. Então, fiquem atentos aí, quem quiser se interessar, dá um toque aí no e-mail, que a gente envia o link, sempre são conversas e bate-papos gratuitos, né, enfim, com muitas imagens aí para a gente poder se divertir, mesmo num sabadão como esse. Tá joia? Quer passar esse material para nós ali no WhatsApp, ou se for o caso, no e-mail? Tá? Ótimo, passo sim. Para aqueles que já têm o e-mail, eu vou enviar, somente para o Antônio aí de Cascavel, e o Antônio ele repassa para os educadores, lá a Jaqueline, o Leonardo também podem repassar para os educadores ali do Dumont de Curitiba, a Lari eu não vi se ela veio hoje, mas ela também tem, eu tenho o e-mail dela, pode passar para o pessoal de Olímpia. E a Cida também tem, outras pessoas que são convidadas aí, de convidados. Eu tenho o e-mail, vou repassar, mas quem quiser entrar diretamente em contato comigo, o meu e-mail é fácil de decorar, porque é meiguinho. Meu nome é Renato Araújo, e o e-mail é renatoaraujinho@gmail.com. E aí eu passo bem africaninho, né? O afro-brasileiro. Isso, porque é uma herança africana, esse diminutivo, né? Uma portinha. Você não fala porta, né? Tá vendo aquela luzinha, né? Tá vendo esse diminutivo também, essa coisa do carinho africano, é uma herança que tem aqui no Brasil e que é bastante interessante, hein? Que não tem muito em Portugal. Hoje tem, porque eu tenho amigos portugueses, né, que falam que Portugal foi invadido primeiro pelas novelas brasileiras, né, e agora pelos coaches e pelos youtubers brasileiros, e os pais estão enfesados com os brasileiros, porque os filhos estão usando gíria brasileira, eles querem falar com sotaque brasileiro, estão perdendo toda a tradição, né, não fala... dê-me, por favor, ou te faz favor, ou dê-me a caneta, todo mundo fala, me dá a caneta aí, né? Todo mundo lá de Portugal, os jovens estão falando igual o brasileiro. Mas acho que a Damares vai fazer uma pergunta, Damares. Renato, o link para poder rever esse vídeo depois você vai disponibilizar também? Espero que ele tenha gravado, eu nunca fiz isso, foi a primeira vez, eu estava falando com a Cida, né? Tem que interromper depois. Legal. Tem que interromper. Onde você começou, você interrompe depois, quando a gente sai. Entendi. Aí eu vou fazer um link e eu vou passar para vocês. Entre em contato comigo por e-mail, que eu já passo o link para vocês podem rever essa apresentação. Eu tenho outra pergunta também, com relação à exposição no MON, e até mesmo essa exposição em Cascavel, sei lá, existe alguma publicação ou vai ser feita alguma publicação em livro de todo esse acervo, explicando bonitinho? Porque eu sinto falta dos museus brasileiros de você ter
pela imponência, né, dessa exposição e pela relevância que tem, eu sinto falta de haver alguma publicação física, ou até mesmo um e-book que mostre certinho a coleção. E, geralmente, quando você vai em museus estrangeiros, eles têm um livro específico para aquele acervo, entendeu? E eu queria saber se o MON pretende fazer isso também. Nem toda exposição no Brasil, você sabe, nossas condições dos museus não é muito boa, e o livro é uma coisa muito cara, né? Geralmente, por isso que os livros, a gente sabe, né? Vai para a livraria ver, são uma coisa muito cara para se fazer, né? Mas a boa sorte é que nessa exposição do Museu Oscar Niemeyer nós teremos um catálogo, sim. Ele já está pronto, ainda não foi... Está praticamente pronto, só precisa fazer uma revisão e umas questões mais técnicas, mas ele vai ser disponível mesmo lá no MON, no Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, e eventualmente vocês podem entrar na própria rede social do museu, entrar em contato com os coordenadores lá do museu, e eles vão indicar exatamente qual a melhor maneira de poder adquirir esse livro. Entretanto, você comentou do e-book, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, porque o Brasil é muito imenso, né, e as pessoas, às vezes, não têm tantas condições de adquirir um livro, que às vezes custa 50, 100 reais. Então, eu sou muito fã do e-book, então eu faço muitos e-books, muitos dos livros que eu fiz, eu não publiquei em papel, publiquei no e-book. Por quê? Porque as mesmas informações que eu coloco lá nos livros em papel, eu coloco também nos e-books, porque é uma forma de divulgar, difundir essa cultura, porque essa cultura é uma nossa cultura, não é uma cultura para descendentes de negros, descendentes de africanos, é uma cultura brasileira, né, porque isso vale para todos nós brasileiros, né, e uma cultura universal da arte africana também. E então, por isso que eu gosto muito da ideia de divulgação. A Cida já conhece bem aí, tenho vários e vários e-books, Damares, pode mandar um e-mail que eu passo para você os e-books que eu tenho de arte africana, que são livros que eu escrevi nos últimos anos, falando de muito do que eu falei aqui, estão mais detalhado nesses livros aí, tá? Então, vocês vão poder ter acesso. Manda um livro para ela de 500 páginas. Eu uso com os alunos. É verdade. Infelizmente, eu sou daqueles caras... Temas em arte africana, maravilhoso. Verdade, Os livros, geralmente, eles são bem grandes, mas você não precisa ler inteiro. Você pode ir direto ao ponto. Você tem o índice ali, você vai no índice. Você vai direto no ponto. Eu sempre escrevo os livros, não para fazer uma coisinha daquela início, meio e fim. Eu só vou colocando os pontos ali, e aí você vai diretamente naquilo que mais interessa. Máscaras, interessa por máscara? Tem um capítulo ali só sobre máscaras. Quais máscaras? Tem a máscara XYZ, né? Ou só esculturas, ou só objetos do cotidiano, só joias, só armas, e assim por diante, instrumentos musicais. Então, eu vou fazendo essas separações e enfim, trazendo várias coisas. Acaba ficando grande por conta dessa quantidade enorme de informações que precisam realmente ser difundidas. Concordo com você, Damares, que é sempre bom ter um livro, um folder, né, para poder levar para casa, poder aproveitar um pouco mais aí das informações, que às vezes na exposição não dá para fazer, porque senão fica uma coisa muito universitária, né? Muito cheia de textos e tudo, e aí abarrota mesmo a visão e a pessoa perde, né? Perde a exposição. Mas concordo contigo, a gente está procurando fazer sempre colocar mais informações, seja no QR Code, né, que facilita um pouco mais para ampliar o nível de informações, ou nos e-books também, e nos vídeos, né, Thaí? Agora um vídeo novo que pode ser difundido aí por nossa nova família do YouTube. Legal, obrigada. Muito obrigado pela presença novamente. Obrigada, Renan. Obrigado. Espero poder ver vocês de novo. Obrigado, Elias, Jaqueline, Damares, Leide. Obrigado pelas perguntas. Tchau, obrigada. Tchau, tudo de bom para vocês. Obrigado. Antônio, obrigado. Tudo de bom para vocês.